estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre o Congresso Nacional. Blindagem de ministros do Supremo aumenta a crise de divisão entre poderes. Davi Alcolumbre diz que não faltará coragem para proteger o Legislativo, após Gilmar Mendes limitar pedido de afastamento de juízes do tribunal. E a AGU de Messias pede que Gilmar reconsidere a decisão de que só PGR pode pedir impeachment no Supremo. E governo Lula vê brecha para realinhar a relação com o Senado depois de medida de ministro. E Alcolumbre diz que o Senado não usurpa prerrogativa de Lula sobre a indicação de Messias à corte. Agora, mudando de assunto, temos aqui no carrossel de imagens desta quinta-feira, o presidente da França acena ao lado do líder chinês Xi Jinping, como a gente observa na imagem, durante a sua visita a Pequim, onde pediu ajuda ao asiático para acabar com a guerra da Ucrânia. E um outro destaque também, aqui diz que Toronto, no Canadá, oferece muito do que os brasileiros gostam nos Estados Unidos a preços melhores. Também temos aqui sobre futebol. Neymar faz 3 na vitória do Santos contra o Juventude e afasta o clube do rebaixamento. E São Paulo supera o Inter e mantém o time gaúcho no descenso. Também temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro. Milícias ainda concentram a maior parte das áreas do Rio. E confrontos em zonas já dominadas aumentam, mostra o levantamento. E ainda falando sobre futebol, temos aqui um destaque que após vencer Libertadores, Flamengo amplia a festa com o título do Brasileirão. Um outro destaque, falando agora sobre a operação, suspeitos de lavar dinheiro do crime são alvos da Polícia de São Paulo. E pesquisa mostra avanço do CV na disputa por territórios no Rio de Janeiro. Já nos Estados Unidos, cercado por apoiadores, Luigi Mangione tenta anular provas em caso de assassinato de CEO. A defesa afirma que direitos constitucionais foram violados durante a prisão do acusado nos Estados Unidos. Agora um destaque para a América do Sul, que diz que a Justiça da Argentina determina a extradição de 5 de 61 brasileiros foragidos do 8 de janeiro no país. Réus integram um grupo de condenados devido aos atos golpistas que fugiu para o país vizinho. E Joesley Batista, da JBS, viajou à Venezuela para pedir a renúncia de Maduro na semana passada. E falando sobre Venezuela, o ditador confirma a ligação com Trump e diz que o tom da conversa foi cordial. Falando sobre a economia, brasileiros dizem ter confiança para gerenciar seus gastos, mas não entendem os juros e a inflação. Fonseca e Trump são as pessoas mais em alta no Google no país em 2025. Agora sobre cinema, porque o filme Foi Apenas um Acidente é grande obstáculo no caminho do Brasil para o Oscar. Agora, na sessão Pare para Ler desta quinta-feira, fala sobre o crime organizado. Entendem 8 pontos o caso TH Joias e a prisão do líder da Alerj. Saiba como se deu a ação que deteve Rodrigo Bacelar, as apurações que indicaram a ligação do deputado com o crime organizado e também a sua relação com o ex-parlamentar TH Joias, a quem avisou da operação que o prenderia. E no caderno Todas, temos um destaque para a pele. Um novo estudo define os critérios para diagnóstico por imagem do lipedema que aflige as mulheres brasileiras. Agora falando sobre a economia, temos aqui o primeiro assunto de hoje, que é para a crise nos Correios. Sindicato dos Correios em São Paulo aprova indicativo de greve e convoca um protesto em Brasília. Sobre contas públicas,
Comissão Mista de Orçamento autoriza o governo a mirar piso da meta fiscal de novo em 2026. Também temos aqui um destaque para o concurso público. Entenda como funciona, quais são os pesos e as regras da segunda fase do CNU neste domingo, dia 7 de dezembro. E Justiça ordena a inclusão da JBS em lista de trabalho escravo e grupo diz ter encerrado o contrato. Nos assuntos agora de política, partido contrata marqueteiro para preparar campanha de Tarcísio visando o pleito de 2026. Pablo Nobel assinou com a sigla em outubro para retomar campanha do governador. Agora, em alguns destaques internacionais de hoje, temos nosso primeiro destaque aqui na Folha de São Paulo para os Estados Unidos. De acordo com o jornal, cidade de Nova York completa mais de uma semana sem registrar homicídios. O último caso conhecido é de um idoso de 80 anos que foi morto a facadas em 24 de novembro. E mais um assunto sobre o país norte-americano, que diz que Trump ordena a verificação mais rigorosa de antecedentes para solicitantes de visto H-1B. Essa medida afeta empresas que recrutam trabalhadores qualificados de outros países. E mais um assunto para o governo Trump, na capa de hoje, presidente dos Estados Unidos concede perdão a deputado democrata acusado de receber suborno. O deputado e a sua esposa eram suspeitos de aceitar 3,1 milhões de reais para beneficiar empresas. Agora, no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, temos um destaque para Pernambuco, uma fatalidade. Carnavalesco de Olinda morre após barra livre de supino reto cair sobre o seu tórax em academia. Ronaldo Montenegro, de 55 anos, era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes. Já na Folha Estudantes desta quinta-feira, Faculdade de Negócios Francesa lança graduação em São Paulo. E sobre a violência contra a mulher. Quase metade das mulheres no Brasil se sente desrespeitada, diz uma pesquisa feita para o Senado. Falando sobre saúde, tratamentos que usam calor e frio são alternativas no combate contra o câncer de próstata. Técnica é minimamente invasiva e preserva melhor funções urinárias e também sexuais. Falando sobre ciência, fósseis de 12 milhões de anos revelam anacondas gigantes. Os cientistas encontram cerca de 180 vértebras e comparam com o tamanho das espécies atuais. Esses fósseis foram encontrados lá na Venezuela. Agora, um outro destaque também é para a greve. Principais líderes de caminhoneiros dizem que não vão aderir à greve convocada para esta quinta-feira, dia 4 de dezembro. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta quinta, temos a nossa manchete: Gilmar torna impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal mais difícil e o Congresso reage. O decano do STF muda ritos e é cobrado por Alcolumbre. CCJ da Câmara limita decisões isoladas de magistrados. O decano do STF, Gilmar Mendes, concedeu liminar que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal. Aqui nos diz que Gilmar se antecipou ao julgamento das ações movidas por Solidariedade e Associação dos Magistrados Brasileiros. E nessa liminar, ele retirou de todo cidadão o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a decisão, a denúncia caberá somente à PGR. O quórum para o afastamento de ministros foi alterado de maioria simples para 2/3 do Senado, que é cerca de 54 dos 81 senadores. E o presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, cobrou respeito às prerrogativas constitucionais do Legislativo. Agora, na Câmara,
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que limita decisões isoladas de ministros do Supremo contra leis aprovada pelo Congresso. Inclusive, o Estadão nos traz aqui uma nota em destaque para esta quinta-feira sobre este assunto. Uma decisão teratológica de Gilmar Mendes. Agora falando sobre economia e negócios, investigação sobre o Master terá de passar pelo Supremo, decide o ministro Dias Toffoli. Após o documento citar deputado, o ministro ordena que qualquer nova diligência envolvendo o banco seja previamente avaliada por ele. E um outro destaque, magistrado manda a Polícia Federal fazer buscas na 13ª Vara de Curitiba, que é o berço da Lava Jato. E no Rio de Janeiro, acusado de alertar colegas sobre a ação da Polícia Federal, presidente da Alerj é preso. O Rodrigo Bacelar, do União Brasil, teria vínculos com o Comando Vermelho, diz a Polícia Federal. E falando sobre apostas, temos aqui uma matéria em destaque. Nova plataforma vai permitir que apostador se exclua de bets. Site faz parte de medidas do governo para combater vícios em apostas. E de acordo com dados do IBGE, falando agora de um outro assunto, benefício social e trabalho reduzem pobreza e miséria ao menor nível. Em 2024, 8,6 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 1,9 milhão deixaram a miséria. Também temos um outro destaque sobre a Colômbia. Família processa os Estados Unidos por morte de um trabalhador em barco no Caribe. No Oriente Médio, Líbano e Israel fazem primeira reunião direta com civis em 40 anos. No meio ambiente, licenciamento especial de obra estratégica tem um aval do Senado. E outro destaque, de acordo com a agência Bloomberg, Joesley Batista foi à Venezuela pedir renúncia de Nicolás Maduro. O proprietário da JBS se reuniu com o ditador venezuelano no dia 23 de novembro. E falando agora sobre futebol, temos um destaque especial na capa de hoje. 4 dias após Libertadores, Flamengo é campeão brasileiro. O time confirmou o favoritismo ao vencer o Ceará no Maracanã em gol de Samuel Lino. O título brasileiro veio com uma rodada de antecedência. Em Minas Gerais, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Agora, no Caderno de Cultura, temos um destaque para a música, a empatia musical de Lenine. O novo disco celebra respeito ao outro e também a cultura do Nordeste. Gravações têm parceria com Maria Bethânia e Djavan. Agora, na capa do jornal Globo, desta manhã de quinta-feira, a manchete de hoje fala sobre uma crise institucional. Gilmar restringe a PGR propor impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Despacho liminar tira do Senado o poder de iniciar um pedido de afastamento. Alcolumbre reage, afirmando ser uma tentativa de usurpar as prerrogativas do poder legislativo. A crise institucional entre os poderes legislativo e judiciário voltou a se agravar ontem, quando Gilmar Mendes, decano do Supremo, proferiu decisão liminar que limita à Procuradoria-Geral da República o poder de denunciar ao Senado o ministro da Alta Corte por crime de responsabilidade. E trata-se de uma revisão da Lei do Impeachment de 1950, que garante a qualquer cidadão e, portanto, aos senadores, o direito de encaminhar um pedido de afastamento do magistrado. Além disso, Gilmar estabeleceu um quórum de 2/3 dos senadores para recebimento e aceitação dessa denúncia. E hoje basta maioria simples. Ele entendeu que a Constituição de 1988 não incorporou trechos da antiga legislação. A decisão, que será submetida ao plenário do Supremo na próxima semana, ocorre às vésperas das eleições de 2026, nas quais a oposição tentará assumir ampla maioria no Senado, tendo
Supremo Tribunal Federal na mira. E aqui nos informa que houve uma forte reação política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, considerou o caso uma grave ofensa à separação dos poderes e prometeu reagir com alterações na legislação que restringem a atuação do Supremo. Em sintonia, a CCJ da Câmara aprovou o texto que limita atos monocráticos da Corte. Candidato a uma vaga no Supremo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou o ofício a Gilmar pedindo a reconsideração. E um outro destaque, também falando sobre política, Bacelar é preso por vazar operação contra deputado ligada ao Comando Vermelho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, decretou ontem a prisão preventiva do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, sob a acusação de ter vazado a TH Joias a operação em que o ex-deputado foi preso por ligação com o Comando Vermelho. A investigação apontou que Bacelar foi uma das únicas pessoas a obter o número de celular habilitado por TH na véspera de prisão. E nas mensagens e vídeos trocados, o ex-deputado presta contas ao presidente da Alerj de seus passos, como o esvaziamento às pressas de sua residência. Para Moraes, Bacelar atuou para obstruir as investigações, revelando infiltração profunda do crime organizado na política fluminense. Como a gente consegue observar aqui nesta imagem ao lado à esquerda da capa, o ex-deputado TH Joias, apontado como braço político do CV, e Rodrigo Bacelar à direita. Aqui diz que a Alerj deve votar para soltar o deputado, mas pode deixá-lo fora da presidência. E a defesa nega a obstrução e vê a prisão como algo totalmente desproporcional. Falando sobre a economia, que é um próximo destaque desta quinta-feira, após revés em crédito, o governo avalia aporte da União nos Correios. A alternativa para avaliar grave situação financeira da estatal passou a ser considerada depois de Tesouro negar garantias para empréstimo de 20 bilhões de reais e Caixa pode entrar na negociação pelo crédito. Temos aqui um outro destaque também na capa de hoje do Globo, que Toffoli decide que qualquer investigação sobre o Master deve ser submetida a ele. Na prática, essa decisão esvazia o poder da Justiça Federal de Brasília, já que novas ações para apurar o esquema de fraude financeira no banco de Daniel Vorcaro precisarão ser autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Falando sobre o Rio de Janeiro, facções exercem domínio territorial sobre 4 milhões de pessoas no Grande Rio. O mapeamento mostra o Comando Vermelho em expansão e milícias em retração. 1 em cada 3 moradores da região metropolitana está sob o jugo de criminosos. E texto do PL Antifacção recupera a proposta original do governo. IBGE mostra menor índice de pobreza e miséria desde 2012. Agora um assunto internacional de hoje. Sinais de decadência de Trump acendem alerta entre os republicanos. Além de cansaço físico, o presidente encerra 2025 mais fraco politicamente, segundo as pesquisas. Após falar com Trump ao telefonema, Lula disse que o Brasil pode esperar nova leva de revogação de tarifas. E por último, sobre esportes, temos aqui mais um destaque. 4 dias depois de ganhar o Tetra da Libertadores, o rubro-negro voltou a dar alegria ao seu torcedor. A vitória por 1-0 sobre o Ceará no Maracanã foi o suficiente para a conquista do 9º título brasileiro com uma rodada de antecipação numa temporada que coroou o comandante de Felipe Luiz e a excelência de Arrascaeta. E o time agora vai em busca do bi do Intercontinental, com estreia na próxima quarta-feira no Catar. Também temos aqui um outro destaque sobre esportes. Vasco escapa de vez
Beneficiado pela rodada, Cruz Maltino não corre mais risco de cair. E falando sobre o Flamengo, o Correio Brasiliense de hoje traz mais um destaque sobre a vitória. Aqui diz que o Flamengo repete a alegria de ser vencedor. Com uma rodada de antecedência, o Flamengo é o campeão brasileiro de 2025. Diante de 63 mil torcedores em um Maracanã festivo, o rubro-negro derrotou o Ceará por 1-0. A conquista de 2 títulos importantes, que é a Libertadores e o Brasileirão, em um intervalo de 4 dias, mostrou a força do conjunto da equipe do técnico Felipe Luiz e consagrou Arrascaeta e Bruno Henrique, decisivos aí para a campanha vitoriosa. E falando sobre política, temos a manchete de hoje, desta quinta-feira, aqui do Correio Brasiliense. Supremo Tribunal Federal limita impeachment de ministros e o Senado reage. Uma nova crise institucional se estabeleceu entre o Judiciário e o Legislativo. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, suspendeu trechos da lei do impeachment e determinou que somente a Procuradoria-Geral da República tem a competência para pedir o afastamento de integrantes da Suprema Corte. No entendimento de Gilmar, diversos artigos presentes na lei de 1950 são incompatíveis com a Constituição Federal de 1988. O ministro considerou que a lei do impeachment, ao permitir que qualquer cidadão apresente pedido de abertura de afastamento de ministros do Supremo, deixa o judiciário vulnerável a interesses político-partidários. O decano do STF questiona ainda o trecho que prevê maioria simples no Senado para se iniciar um processo de impeachment. Mendes defende que se estabeleça maioria qualificada para esses casos. A decisão do decano precisará ser submetida ao plenário do Supremo. Agora, no Congresso Nacional, a reação foi imediata, que nos explica que o presidente do Senado, Davi, foi taxativo na defesa da atual legislação. E Davi Alcolumbre afirmou o seguinte em plenário: não é razoável que uma lei votada em 2 casas legislativas e sancionada pelo presidente da República seja revista por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E para o senador, somente o parlamento tem a prerrogativa de rever conceitos legais sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. E ainda falando sobre política, o deputado Rodrigo Hollenberg afirma ter 116 assinaturas favoráveis a uma investigação no Congresso sobre o caso BRB Master. E ainda uma outra entrevista que aconteceu com o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, ao CB.poder. O secretário comemora o aumento de visitantes estrangeiros na capital e prevê um calendário cheio em 2026. E ao podcast do Correio, o deputado federal Rafael Brito disse que o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, será votado e aprovado na próxima semana. E alguns destaques do caderno Direito e Justiça desta quinta do Correio Brasiliense. Primeiro assunto é sobre a pioneira no judiciário. Ministros, entidades de classe e tribunais rendem homenagem a Suzete Magalhães, que é a magistrada de trajetória marcante no STJ, na Justiça Federal e também em outras instituições. E uma entrevista também destaque, o advogado Técio Lins e Silva comenta a atuação em defesa das garantias individuais e relembra o célebre caso Ângela Diniz. E falando sobre Previdência, ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Supremo, vão julgar regra que altera a aposentadoria por incapacidade. Agora, na capa do Jornal O Povo desta quinta-feira, temos aqui alguns assuntos em destaque. O primeiro é da série Legados, Célia e Emília Luna, a família que há mais de um meio século abriu o Colégio Canarinho. E agora no caderno Guia Vida e Arte, com Isa e Vanessa da Mata, 7ª edição do Festival Elos é realizada na praia de Iracema. Temos aqui outros destaques também no Jornal O Povo.
Polo Automotivo fará segundo elétrico e receberá mais 500 milhões de reais. E mais de 3 mil professores no Ceará recebem carteira nacional docente. E o presidente Lula afirmou o seguinte: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar em mim. Agora, sobre esporte, temos aqui 2 principais destaques. Primeiro diz que Fortaleza bate o Corinthians por 2-1 no Castelão e deixa a zona de rebaixamento depois de 26 rodadas. E Ceará faz um jogo apático, perde no Maracanã e fica próximo ao Z4. E Flamengo é campeão brasileiro. Falando sobre a economia, Ceará registra a menor taxa de desigualdade em 12 anos. Também na política temos aqui o seguinte destaque, que relator do PL antifacção no Senado tenta mesclar a versão do governo e da Câmara. Já em cidades, 54% dos cearenses acima de 25 anos não concluíram o ensino médio. E por último, mais um destaque aqui do Guia Vida e Arte, concerto Natal, Música e Fé, reúne espiritualidade cancioneiro natalino. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete que fala sobre a política. Gilmar Mendes restringe impeachment de ministros do STF e amplia crise entre poderes. Essa decisão limita a PGR pedidos de afastamento de magistrados. Eliminar causa forte insatisfação no Congresso. A decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de que só o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment de integrantes da Corte, ampliou ontem a crise entre os poderes, provocando forte insatisfação do Legislativo com o Judiciário. Deputados e senadores de oposição criticaram o magistrado e o acusaram de avançar sobre as competências do Congresso para tentar blindar o tribunal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava contrariado com o Executivo por causa da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo, disse que essa medida invade a competência do Legislativo. E à noite, a Advocacia-Geral da União, em documento assinado por Messias, pediu que Gilmar reconsidere a decisão que determina ainda que a abertura do processo de impeachment de juízes do STF exige o voto de 2/3 do Senado, em vez de maioria simples. A liminar passará por referendo no plenário do Supremo em 12 de dezembro, em uma sessão virtual. Os ministros decidirão se a suspensão de trechos da lei do impeachment de 1950 será mantida. Com a decisão de Gilmar, o Supremo buscou se antecipar a um cenário de maior controle bolsonarista no Senado em 2027, segundo os analistas. E há na Corte a preocupação de que, a depender da composição da Casa, após as eleições de 2026, pedidos de afastamento passem a tramitar. Em reação à decisão de Gilmar, o Senado deve fazer avançar um projeto que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal e outro, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que muda a lei de impeachment e as regras de denúncia de magistrados da Corte por crimes de responsabilidade. Aqui nos diz que o presidente da CCJ já anunciou que pautará esse texto. O projeto que limita as decisões monocráticas foi aprovado ontem pela CCJ da Câmara. O texto volta direto para o Senado, sem precisar passar pelo plenário. E prisão de Bacelar, da Alerj, mostra infiltração do crime, diz o ministro Alexandre de Moraes. A prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, Rodrigo Bacelar, mostra a infiltração política do crime organizado, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão que autorizou a Polícia Federal a prendê-lo ontem de forma preventiva. Rodrigo Bacelar é suspeito de ter avisado o ex-deputado Tiago Santos, conhecido como TH Joias, da operação que o prendeu no início do mês de setembro.
E TH Joias é acusado de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e responde na justiça por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e comércio ilegal de armas. Ainda falando sobre essa questão da segurança, parecer do PL antifacção estabelece nova taxação de bets. O relator do PL antifacção no Senado, Alessandro Vieira, publicou um parecer em que estabelece uma nova taxação das empresas de apostas online, as chamadas bets, para o financiamento do combate ao crime organizado. Com as mudanças, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que o governo estava bastante satisfeito com o parecer. Após pedido de vista, a votação ficou para a próxima quarta-feira. E o texto prevê a criação da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre as bets e os recursos, estimados em 30 bilhões de reais, irão para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E um outro destaque diz que a União quer 10 bilhões de reais com leilão do pré-sal. Com o objetivo de melhorar as contas públicas neste ano, a União oferta hoje os direitos sobre áreas não contratadas das jazidas compartilhadas dos campos de Mero, Tupi e Atapu, localizados no pré-sal da Bacia de Santos. Também temos aqui um outro destaque: taxa de desconforto com economia recua à mínima. A taxa de desconforto da população com a economia ficou abaixo de 2 dígitos pela primeira vez em mais de 2 décadas. A combinação de desemprego em mínima histórica, com inflação sendo revista para baixo, fez o índice de miséria, como ficou conhecido, recuar para 9,98% no mês de outubro. Segundo o cálculo da Foreign Intelligence, o valor mais baixo desde o início da série, em julho de 2000. Quanto mais alto o índice, maior o mal-estar das famílias com indicadores centrais para a sua vida. O ápice da taxa de desconforto foi atingido em maio de 2003, quando ficou em 32,26%. E abre aspas. Desde então, o índice veio caindo para níveis mais baixos. Voltou a subir com a crise no governo Dilma Rousseff em 2015 e 2016, caiu na sequência, subiu com a pandemia e de lá para cá vem mostrando essa desaceleração. Foi o que afirmou o Bruno em mais um da Foreign Intelligence. E falando sobre política, ainda no jornal Valor Econômico, Alcolumbre reage à decisão de Gilmar e prepara medidas contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado diz que somente o Legislativo pode rever impeachment de ministros. Em um novo capítulo da crise entre os poderes, o presidente do Senado, Davi, reagiu nessa quarta-feira, dia 3 de dezembro, de forma contundente à decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, para blindar integrantes da Corte de processos de impeachment. Além de defender que qualquer alteração legislativa só pode ser feita pelo Congresso, Alcolumbre afirmou que a Casa vai se debruçar sobre a proposta que altera a Constituição para proibir que magistrados tomem decisões individuais e sobre o projeto que altera a lei do impedimento. Aqui nos diz que o presidente do Senado ficou muito incomodado com a decisão de Gilmar e não escondeu o descontentamento ao abordar o tema em 2 pronunciamentos durante a sessão plenária da Casa, o que ele mesmo chamou de desabafo constitucional. Em suas falas, Alcolumbre também reclamou dos supostos ataques que vem sofrendo desde o dia 20 de novembro, quando o presidente Lula tomou a decisão de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo. Um outro destaque também, agora é um texto, na verdade, de César Felício. Ele escreve o seguinte: espírito de corpo vence polarização no Senado. Assim como Donald Trump, Gilmar Mendes pode ter usado a tática do bode da sala para recuar, avançando. E a comissão da Câmara aprova novas regras às decisões monocráticas no STF.
Essa decisão ocorre após a determinação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar pedidos de impedimento dos magistrados. E um outro assunto, plenário do STF pode calibrar decisão de Gilmar sobre impeachment. Professores de Direito Constitucional veem impactos de decisão do decano da Corte para o equilíbrio entre poderes e o princípio da legitimidade popular. Também temos um outro destaque. Em clima tenso com o Senado, aqui diz que o Supremo julgará ações do marco temporal em uma sessão presencial. O julgamento das ações que discutem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que estava marcado para começar no Supremo Tribunal Federal na sexta, dia 5, foi retirado de pauta. Essa análise agora será presencial e deve entrar na agenda da próxima semana. Essa mudança ocorre em um momento de tensão entre a Corte e o Senado por causa da decisão de Gilmar, que endureceu as regras para o impeachment de ministros do Supremo. E Gilmar Mendes também é relator das ações sobre o marco temporal que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E em uma reação clara à decisão que dificulta o impeachment de ministros, o presidente do Senado, Davi, anunciou que a Casa deve avançar na análise da proposta de emenda à Constituição do marco temporal. E falando sobre o Congresso, comissão aprova a LDO 2026 com antecipação de emendas. Essa proposta autoriza a equipe econômica a contingenciar recursos do orçamento pelo piso da meta fiscal e não pelo centro. E o Senado aprova e lei ambiental especial segue para a sanção. O modelo acelera o licenciamento de empreendimentos considerados estratégicos para o país, como a exploração de petróleo na margem equatorial. E também temos aqui um destaque para o PL antifacção, que relator apresenta parecer e votação do PL antifacção é adiada para a semana que vem. E Lewandowski elogia relatório de senador do PL antifacção, afirmando que é elevadíssimo nível técnico. Segundo o ministro da Justiça, o senador Alessandro Vieira, incorporou boa parte das sugestões feitas pela sua pasta. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse nessa quarta, dia 3, que o relatório do senador Alessandro Vieira, do PL antifacção, está com elevadíssimo nível técnico. Do ponto de vista do Poder Executivo, estamos bastante satisfeitos com o projeto do senador Alessandro Vieira. Foi o que afirmou Lewandowski a jornalistas após o evento de lançamento do Plano de Ação Conjunto para o Combate a Fraudes Bancárias Digitais. E segundo Lewandowski, Vieira incorporou boa parte das sugestões feitas pelo Ministério da Justiça. O parecer do relator foi apresentado hoje pela manhã, ou melhor, ontem no caso, e entre outros pontos, cria o crime específico de facção criminosa, definindo como organização com atuação territorializada ou interestadual mediante violência, coação ou intimidação. E na prática, aqui nos explica que esse texto endurece o tratamento penal aplicado a organizações criminosas, facções e milícias, estabelecendo a pena base de 15 a 30 anos, podendo ser dobrada para os líderes desses grupos criminosos. Um outro assunto também destaque aqui no Valor Econômico: prisão de Bacelar terá de passar pelo plenário da Alerj. Em 2019, o STF decidiu que assembleias legislativas podem revogar ordens de prisão da mesma forma que o Congresso pode barrar medidas impostas a deputados federais e senadores. Aqui nos diz que a manutenção da prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, preso pela Polícia Federal nessa quarta, dia 3, por vazamento de informações da Operação Zargum, deflagrada em setembro contra o deputado estadual TH Joias, terá de passar pelo plenário da Alerj.
A prisão de Bacelar na Operação Unicarne foi decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aqui diz que o entendimento de parlamentares fluminenses é de que a prisão de Bacelar se enquadra no rito aplicado a prisões em flagrante por crime inafiançável. O regime interno da casa prevê uma série de procedimentos internos nesses casos. Os autos da prisão devem ser enviados ao Poder Judiciário e à UERJ em até 24 horas. Recebidos, os documentos são enviados para a Procuradoria da Casa e depois à Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne em uma sessão secreta para decidir se referenda ou não a decisão judicial. E só depois dessa fase o processo vai a plenário. Caso a prisão seja confirmada pela maioria dos 70 deputados, há uma previsão da convocação de novas eleições. Mas aqui diz também que não há, no entanto, um prazo previsto para o plenário se pronunciar. E o Valor Econômico apurou que a CCJ deve se reunir para votar esse processo amanhã. A sessão extraordinária, em que será votada a manutenção ou não da prisão, está prevista para sexta-feira, dia 5 de dezembro. Agora, a defesa de Bacelar negou as acusações contra o deputado estadual. Em nota, o criminalista Nélio Machado negou que o parlamentar tenha tentado obstruir as investigações. O advogado também refutou qualquer acusação de que Bacelar repassou informações a TH Joias. E sobre o 8 de janeiro, a Argentina decide pela extradição de 5 brasileiros foragidos do 8 de janeiro. Os 5 fazem parte do grupo de 61 condenados pelos ataques golpistas que fugiram para o país vizinho. Também temos um outro destaque para o Congresso. CMO aprova aumento de arrecadação de 14 bilhões de reais. Ganho adicional com imposto de importação viabiliza a abertura de um espaço fiscal de 13,2 bilhões de reais, conforme autorizado pela PEC aprovada pelo Congresso. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta, dia 4 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal o Globo. Temos aqui um texto de Merval Pereira. Ministros do STF viraram entidades próprias que atuam segundo o seu desejo. A política entrou definitivamente no plenário do Supremo. Ministros do STF assumem o lugar do presidente da República. E entenda esse caso. Decisão de Gilmar tira o poder do Senado e abre crise institucional. O ministro restringe a PGR propor impeachment de ministro e Congresso reage com projeto contra o Supremo Tribunal Federal. Aqui nesta matéria informa que uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, desencadeou nesta quarta-feira mais um conflito entre poderes, desta vez o Legislativo e Judiciário. Em uma manifestação individual, o magistrado limitou a lei do impeachment de 1950, dificultando o afastamento de integrantes da Corte. E horas depois, em plenário, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chefe da casa responsável por analisar pedidos de destituição de membros do Supremo, considerou o caso uma grave ofensa à separação dos poderes e prometeu reagir com alterações na legislação. E Gilmar estabeleceu que somente a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros da Corte ao Senado por crimes de responsabilidade e que é necessário o apoio de 2/3 da Casa para abrir o processo e para aprová-lo. A decisão do ministro é provisória e será analisada pelos demais ministros a partir do dia 12 de dezembro no plenário virtual. Aqui nos diz também que a determinação ocorre no momento em que aliados do ex-presidente Bolsonaro se organizam
para conquistar a maioria no Senado em 2026 para retaliar integrantes do Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo da tentativa de golpe de Estado, por exemplo, é alvo de pedido de impeachment de integrantes da oposição. Aqui também nos explica que essa reação veio no Senado com um duro recado de Alcolumbre, que também reforçou a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas de ministros do STF. O argumento usado é que o Judiciário usurpou a prerrogativa do Congresso de legislar. Temos aqui um outro destaque, falando agora ainda, na verdade, sobre a política. Polícia Federal diz que vazamento teria possível objetivo de manter a relação de políticos com o CV de olho no próximo ano, nas eleições de 2026. No texto em que pede a prisão de Bacelar, citado na decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, os investigadores relatam manutenção do vínculo de agentes políticos com o Comando Vermelho. Na representação feita pela Polícia Federal pedindo a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado estadual Rodrigo Bacelar, do Partido União, os investigadores classificam como ação obstrutiva a conduta do político que teria tomado conhecimento prévio dessa operação, conversado com o principal alvo, o então deputado estadual Tiago dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, e orientado sobre a retirada de objetos de interesse da investigação da residência do parlamentar sob suspeita. E ainda de acordo com a própria Polícia Federal sobre este caso, essa ação teria como possível objetivo subjacente a manutenção do vínculo desses agentes políticos com o Comando Vermelho, que é a facção responsável pelo maior controle territorial do estado do Rio de Janeiro. O pedido, reproduzido na decisão de Moraes, segue afirmando que esse controle se traduz em milhões de votos no pleito eleitoral que se avizinha, referência às eleições marcadas para outubro de 2026. E na manhã de quarta, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, foi preso na operação intitulada de Unicarne, deflagrada pela Polícia Federal, suspeito de vazar informações sigilosas de investigação e obstruir também as investigações de outra operação chamada Operação Zargum, também da PF. As conexões políticas da facção foram expostas não apenas pela prisão de TH Joias na Operação Zargum, conduzida pela Polícia Federal em setembro deste ano. Índio do Lixão, que também foi um dos detidos dessa Operação Zargum, é apontado como um traficante irresponsável por movimentar, segundo a Polícia Federal, 120 milhões de reais em 5 anos. Ele seria braço direito de Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, líder do CV no Complexo do Alemão, atuando como uma espécie de tesoureiro da facção criminosa. E ainda de acordo com as autoridades, Índio do Lixão pagava policiais para garantir a proteção de integrantes da quadrilha. E as investigações da PF mostram que esse grupo tinha o objetivo de aumentar o seu poder político e também planejava lançar um índio como candidato a vereador em Duque de Caxias. E também nessa matéria nos traz aqui mais informações, dizendo que as mensagens interceptadas pela Polícia Federal durante a investigação mostram que essa era a intenção da quadrilha. Numa conversa, Dudu, que é ex-assessor de TH na Alerj, diz a Índio que conversou com o joalheiro e com o ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor, Alessandro Pitombeira Carracena, outro integrante do chamado núcleo político da facção, sobre a possibilidade de o traficante se candidatar. Aqui nos explica que o ex-secretário Alessandro Pitombeira foi preso também por suspeita de receber dinheiro
da facção para vazar informações sigilosas e atender a interesses por meio de contatos adquiridos na vida pública, de acordo com a Polícia Federal. O Alessandro Pitombeira foi subsecretário estadual de Defesa do Consumidor, cargo do qual foi exonerado em janeiro deste ano. Antes, havia sido secretário estadual de Esporte e Lazer do Rio, na gestão do governador Cláudio Castro em 2022 e também secretário municipal de Ordem Pública da capital na gestão de Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio em 2020. Inclusive, ainda sobre este assunto, a Alerj quer revogar a prisão de Bacelar, mas vice pode ficar na cadeira da presidência da casa. Um precedente adotado na prisão em 2017 de Jorge pode fazer com que a cadeira de Bacelar fique com o vice-presidente da casa, que é o Guilherme Delaroli, que ele, no caso, é do partido PL. Um outro destaque também: do céu ao inferno em 10 meses. Bacelar foi de reeleito unanimamente e sucessor do governador à cadeia. No meio do ano, ele rompeu relações com Cláudio Castro e já pensava em não concorrer ao Palácio Guanabara. Aqui nos diz que, minutos após ser reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de forma unânime, um feito histórico, Rodrigo Bacelar recebeu a imprensa atrás da mais alta cadeira do Palácio Tiradentes, que é símbolo do poder lá no Rio de Janeiro. E ali explicou como conseguiu costurar acordos para ter votos da esquerda e direita e ensaiou publicamente pela primeira vez um discurso de alguém que estava interessado em conquistar o Palácio Guanabara no ano que vem. E no último fim de semana, Bacelar sentou na cadeira de governador. Ele comandou interinamente o estado do Rio, já que Cláudio Castro estava em Lima, no Peru. O que o deputado não sabia é que já era considerado foragido, pois o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou a sua prisão na sexta-feira passada, efetuada ontem na sede da Polícia Federal, exatamente 10 meses após ele ter sido reeleito presidente da Alerj. Agora, temos aqui, nessas imagens em destaque, o primeiro assunto é sobre esportes, Libertadores e Brasileirão. Flamengo assina 9º título brasileiro e temporada com dobradinha histórica. E Brasil tem as 2 mais jovens bilionárias do mundo. Também temos um outro destaque sobre delivery do alto. Drones entregam lanches na muralha da China. Agora, temos aqui um texto do colunista Anselmo Góes, ainda sobre o caso lá da Alerj. Preso pela Polícia Federal, Bacelar é autor do pacote de enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro. Esse projeto foi apresentado pelo presidente da Alerj no mês de setembro e aprovado em outubro. E, segundo ele, o Bacelar seria para resgatar a confiança da população. O Anselmo Góes escreve o seguinte: como se sabe, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, atual presidente da Alerj, foi detido nesta quarta pela Polícia Federal, sob a suspeita de ter vazado informações sigilosas sobre uma operação que culminou na prisão do deputado TH Joias, investigado por suposta ligação com crime organizado. E aqui, Anselmo Góes explica que em setembro, Bacelar foi o responsável e principal articulador da aprovação do chamado pacote de enfrentamento ao crime, sancionado pelo governador Cláudio Castro no mês de outubro. O conjunto de medidas prevê, entre outros pontos, a criação do sistema estadual de cerco eletrônico inteligente, que utilizará inteligência artificial, reconhecimento facial e análise de dados para monitorar egressos reincidentes em delitos cometidos com violência ou grave ameaça. E também está incluída no pacote a restrição às visitas íntimas para presos condenados por determinados tipos de crime, especialmente os de maior gravidade,
além também da determinação de que detentos ressarçam ao Estado as despesas geradas durante o período de encarceramento. Agora, ainda falando sobre essa questão da criminalidade no Rio de Janeiro, temos aqui uma próxima matéria. Segundo o estudo, 4 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio vivem sob controle ou influência do crime organizado. Uma pesquisa do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF, em 2025, mostra que o CV é a facção que mais expande territórios, principalmente através de confrontos armados. Como a gente observa aqui nesta imagem, um dos acessos da linha amarela para a Cidade de Deus, favela na Zona Oeste, bloqueado por túneis cheios de concreto. E essa área é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho. Temos aqui também um outro destaque sobre a operação em São Paulo, que mira rede prestadora de serviços de lavagem de dinheiro, agora para o PCC, uma outra facção criminosa. 100 agentes saem às ruas para cumprir 6 mandados de prisão em 48 buscas. Esse grupo atuava em 3 núcleos, com coletores, intermediários e beneficiários finais. Aqui nos explica que a Polícia Civil de São Paulo deflagrou hoje, nesta quinta, a operação chamada Mercúrio, que mira uma rede apontada como prestadora de serviços de lavagem de dinheiro ao primeiro comando da capital. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais saíram às ruas para cumprir 54 mandados judiciais, 6 de prisão e outros 48 de busca e apreensão na capital e na Grande São Paulo. Aqui nos diz que as investigações da Terceira Delegacia de Investigações Gerais apontaram que esses criminosos elaboraram uma estrutura sofisticada para lavar dinheiro obtido no cometimento de crimes como tráfico de drogas, estelionato e também os jogos de azar. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo cita indícios de que a rede tem uma ligação direta com uma facção criminosa amplamente conhecida aí no estado. E o montante movimento pelo grupo e os alvos dos mandados não foram detalhados, pelo menos até o momento. A Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, 3 embarcações e 257 veículos em nome dos investigados e também autorizou o bloqueio de contas de 20 pessoas físicas e 37 pessoas jurídicas. E ainda de acordo com a SSP, a rede atuava com 3 principais núcleos com funções distintas. Aqui nos diz que existiam aí os coletores que arrecadavam os valores ilícitos, os intermediários responsáveis por movimentar e ocultar esses recursos e também os beneficiários finais que recebiam o dinheiro já lavado. E aqui temos, por exemplo, a fala, na verdade, do secretário da Segurança Pública, Oswaldo Nico, que acompanhou a saída das equipes na madrugada desta quinta. Sobre este caso, ele afirmou o seguinte: é uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com essa atividade ilícita. E hoje nós avançamos contra essa rede criminosa. Sobre a economia, temos aqui esta matéria que fala aí sobre o resultado do estudo do IBGE, dos dados. PIB cresce apenas 0,1% no terceiro trimestre, com freio no consumo. Apetite das famílias por compras de bens e serviços ficou estável em 0,1%, menor variação desde o quarto trimestre de 2024. Esses dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Um assunto internacional também em destaque nesta quinta, aqui no site do Globo, é um alerta para os republicanos. Trump termina ano dando sinais de decadência, em mau sinal para a eleição parlamentar de 2026.
Em todas as vezes que os americanos votaram este ano, os democratas aumentaram a sua votação em relação ao ano passado, em 2 dígitos. Agora, falando sobre saúde, temos um destaque para a alimentação, os 6 alimentos que ajudaram a controlar o colesterol, como controlar os níveis e quais são os riscos que podem ser reduzidos com uma dieta mais balanceada. Um outro assunto, temos aqui um pouquinho da retrospectiva de 2025 na área da cultura. Papa Felk, o mascarado de A Viagem. Veja quem bombou no Google Brasil em 2025 e confira o top 10 da categoria do Google Quem é. Agora um outro assunto, Moraes nega pedido de Bolsonaro para mudar data da visita de Carlos para dia do aniversário do filho. O vereador estava autorizado a ir à PF nesta quinta, mas solicitou remarcação para o próximo domingo. Também temos um outro assunto sobre negócios, as milionárias transações entre Ambipar e Master, enquanto ações explodiam na Bolsa. E Maduro perde aliados com virada política na América Latina e sob cerco cada vez mais forte dos Estados Unidos. A perda de aliados importantes com a renovação eleitoral desmantelou o antigo clã socialista da região e a pressão por uma transição democrática aumenta. Também temos aqui sobre regulamentação, curso, experiência como piloto e ficha limpa. Entenda as regras previstas no projeto que libera mototáxi em São Paulo. Proposta de regulamentação deve ser votada em primeiro turno pela Câmara Municipal nesta quinta. Uber e 99 anunciaram retomada do serviço em 11 de dezembro. Falando agora sobre educação, temos aqui esta matéria em destaque. Novo ranking inclui Universidade de São Paulo no top 50 de melhores universidades do mundo por ciência interdisciplinar. Levantamento leva em consideração a capacidade de realizar e promover pesquisas com diálogos entre áreas do conhecimento. E Exame Nacional de Proficiência em Medicina entenda o que pode mudar para os médicos recém-formados. A proposta cria exame nacional obrigatório para registro profissional em meio a críticas à qualidade dos cursos e o Ministério da Educação é contra. E os Correios fazem nova rodada de negociações com bancos após Tesouro rejeitar aval a empréstimo de 20 bilhões de reais. Em crise financeira, a estatal corre para tentar conseguir recursos em condições exigidas pelo governo. E aqui sobre o caso de uma morte na academia. Quais são os equipamentos mais perigosos na área de musculação? E professores de educação física explicam em quais momentos o treino se deve ter uma atenção redobrada. Um outro destaque também aqui no site de notícias, que nos traz um assunto que o Joesley Batista, da JBS, foi à Venezuela convencer Maduro a renunciar, diz a agência Bloomberg. O bilionário brasileiro viajou a Caracas na semana passada para persuadir líder venezuelano a atender ao ultimato de Trump e deixar o poder. Empresa e Casa Branca não comentam sobre este assunto. E a colunista Malu Gaspar escreve o seguinte: blindagens por canetadas de Gilmar e Toffoli são golpes do Supremo na democracia. Também temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim sobre o caso Rodrigo Bacelar. Os acenos de peixes grandes antes da queda. Cláudio Castro já chegou a chamá-lo de meu candidato predileto ao governo. Preso hoje pela Polícia Federal sob suspeita de ligação com os crimes atribuídos ao deputado TH Joias, Rodrigo Bacelar já esteve em posição bem mais confortável. Até a sua reeleição na LERJ, era celebrado por políticos da direita à esquerda e tratado como um dos nomes mais promissores para 2026. E houve até quem dissesse isso literalmente.
O colunista Lauro Jardim continua dizendo que do Palácio Guanabara, o governador Cláudio Castro abriu o ano com um apoio de peso. Em fevereiro, chamou Bacelar de meu candidato predileto ao governo, o que à época praticamente o credenciou como herdeiro natural do grupo. E do bolsonarismo vieram gestos igualmente generosos. Jair Bolsonaro chegou a firmar um acordo político para apoiar Bacelar, desde que pudessem indicar o vice na chapa. As conversas ocorreram até em encontros presenciais em Angra dos Reis, onde o presidente da LERJ fez visitas ao ex-presidente. E no campo partidário é que diz que Carlos Lupe, presidente do PDT, abriu 2025 declarando apoio público à articulação de Bacelar, movimento visto como tentativa de reposicionar o partido no Rio de Janeiro. E no União Brasil, o presidente da sigla, que é o Antônio Rueda, tratava Bacelar como um nome competitivo e alinhado ao projeto nacional da sigla para 2026. E chegou até a defendê-lo, mesmo após o bolsonarismo decidir pular fora dessa aliança. E o colunista também nos traz aqui a informação que o deputado federal Marcos Tavares, do PDT, também chegou a deixar um elogio numa rede social após a destinação de verba da LERJ às prefeituras do Rio. O parlamentar disse que a atuação do colega era marcada pela responsabilidade fiscal, diálogo e compromisso com o desenvolvimento dos municípios fluminenses. Mas o caldo entornou de vez para o agora afastado presidente da LERJ, em julho, quando, no exercício interino do governo, demitiu Washington Reis da Secretaria de Transportes do Rio, gesto que detonou um racha com parlamentares aí da direita. Aqui diz que a relação com Castro azedou e Bolsonaro passou a repetir com a ajuda do filho Flávio, que havia se precipitado no apoio inicial. Parlamentares como Sóstenes Cavalcante, Carlos Jorge e Carlos Portinho, do PL, se colocaram publicamente ao lado de Reis. E Antônio Rueda também começou a testar alternativas após ver o presidente da LERJ perder tração e ser tratado como um aliado pouco confiável. E Lauro Jardim finaliza aqui a sua coluna com o seguinte texto: quando o toque-toque da Polícia Federal bateu à porta do deputado, ele já não era mais o político cercado dos afagos de alguns meses atrás. O próximo assunto, também em destaque, é um texto também do colunista Lauro Jardim, na área da política. Ele fala sobre o PT e a possibilidade de rompimento da aliança com Eduardo Paes na eleição de 2026. Um outro texto fala sobre o casal Haddad e a dependência das bets. E ainda temos aqui outro assunto que trata da prisão de Bacelar e a candidatura de Cláudio Castro. E Malu Gaspar escreve o seguinte sobre impeachment: o temor de uma ala do Supremo com a polêmica decisão de Gilmar Mendes. Agora, nos assuntos aqui em destaque, temos aqui sobre esportes. Conheça a piscina de surf em um clube de luxo aberta nesta quinta-feira lá em São Paulo. Aqui diz que o jornal testou o São Paulo Surf Club ao lado da Marginal Pinheiros, onde os títulos disponíveis custam 1,25 milhão e o metro quadrado dos residenciais será de R$ 45 mil. Temos também um outro destaque dizendo que o patrimônio do presidente da LERJ subiu de 85 mil para quase 800 mil em questão de 4 anos. Declarações eleitorais apontam crescimento de mais de 830% de bens de Rodrigo Bacelar entre 2018 e 2022. E antes de ser preso, TH Joias monitorava a própria casa por câmeras e avisou também Bacelar da Operação Zargum. O conteúdo do celular dele foi usado como provas para justificar a prisão do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, nessa quarta-feira. Aqui nesta matéria informa
que o relatório aí da Polícia Federal, que embasou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando aí a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, mostra as interações dele com o deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Momentos antes de ser preso, em setembro, no âmbito da Operação Zargum, TH Joias envia a Bacelar uma foto do circuito de segurança mostrando a Polícia Federal na porta de sua casa no dia da operação, como nos mostra aqui alguns prints do contato entre os dois através do WhatsApp. E lembrando que essa Operação Zargum foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. TH Joias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, lá na zona oeste do Rio, suspeito de utilizar o mandato na Assembleia Legislativa do Estado para favorecer o crime organizado. Ele também foi acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis, equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além também de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o índio do Lixão, apontado como traficante e também preso para um cargo parlamentar. E na manhã de quarta, o presidente da Alerj, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, foi preso na Operação Unicarne, deflagrada aí pela Polícia Federal, suspeito de vazar essas informações que eram sigilosas da investigação e também obstruir as investigações da Operação Zargum. Temos aqui outro destaque, ainda falando sobre o Rio de Janeiro. Violência psicológica na internet aumentou 5.000% em uma década, em questão de 10 anos. Um estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública revela que, em média, 153 mulheres por dia são vítimas de perseguição e assédio virtual. Aqui diz que a violência contra a mulher ganhou novas fronteiras no Rio. Em uma década, as denúncias de perseguição e assédio virtual cresceram mais de 5.000%, passando de 55 para 2.834 registros. O dado integra a edição especial de 20 anos do Dossiê Mulher. Em 2024, a violência psicológica liderou os casos e atingiu, em média, 153 mulheres por dia, quase sempre dentro de casa e praticada por companheiros ou ex-companheiros, somando aí 56.206 vítimas. E esse relatório também aponta que mais de 154 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no estado em 2024, que é o equivalente a 18 vítimas por hora. E para a diretora-presidente do ISP, a delegada Marcela Ortiz, os resultados reforçam o avanço da violência não física, potencializada aí pelo ambiente digital. Ela afirmou o seguinte: o uso da internet para a prática de delitos, especialmente a violência psicológica, vem se tornando predominante. A violência física requer contato direto, mas a psicológica não. E a internet traz muitos benefícios, mas também se tornou um espaço usado também para as agressões. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, a operação mira esquema de falsificação de documentos para compra irregular de armas. Uma pessoa foi presa e 2 armas apreendidas. Temos também aqui, na área da saúde, lágrimas, irritação na córnea e ardência intensa, o que o spray de pimenta faz nos olhos. Sintomas como ardor na garganta e tontura também podem surgir. Aqui nos diz que o spray de pimenta se tornou centro de debate nacional após o governador do Rio, Cláudio Castro, sancionar no dia 26 de novembro a lei que autoriza o uso e a comercialização desse produto para autodefesa feminina no estado. Aqui explica, na verdade, que o spray de pimenta é um gás lacrimogêneo, ou seja, é um composto químico que contém
capsaicina em sua composição. Na fabricação é adicionado um outro extrato oleoso de pimenta obtido a partir de frutos secos de pimentas vermelhas. Ainda falando sobre saúde, temos um destaque para a alimentação, que vitamina C dos alimentos aumenta os níveis de colágeno na pele. Um estudo revelou que esse consumo diário de 2 kiwis amarelos melhorou a espessura da pele, a espessura no sentido de produção de colágeno. Também temos um outro destaque, agora a saúde feminina. Será que o abismo da fertilidade realmente acontece aos 35 anos? E o que afirmam aí os novos estudos nessa área? A ideia de que as chances de engravidar diminuem drasticamente aos 35 anos é muito difundida, mas isso não é totalmente verdade. Em esportes, sorteio da Copa do Mundo 2026, que horas começa e onde assistir. Lembrando que essa cerimônia vai acontecer amanhã, lá em Washington, nos Estados Unidos. Falando agora sobre o técnico do rubro-negro, Felipe Luiz indica permanência no Flamengo. Se depender só de mim, estou renovado. A imprensa internacional destaca a atuação de Neymar em vitória do Santos. A imprensa fala aí um show para a salvação. Temos aqui sobre negócios e finanças. Governo poderá mirar no piso em vez de centro da meta de 2026 para os gastos públicos. E veja o que isso significa. Na tecnologia, a União Europeia abre investigação antitruste contra a Meta devido ao uso de IA no WhatsApp. E Bolsa Brasileira não para de bater recordes. Ainda vale comprar ações ou oportunidade? Já passou? Analistas respondem essa dúvida. O principal índice da Bolsa acumula uma alta de 34% em 2025. Empresas mais ligadas à baixa de juros já mais que dobram de valor no ano. E sobre o Tesouro Direto, também temos um destaque aqui no site do Jornal Globo. Taxas sobem de olho nos pares americanos. Com a agenda local esvaziada, os investidores operam de olho nos números da economia americana. Nos assuntos internacionais, Coreia do Sul confirma que 6 cidadãos estão presos na Coreia do Norte após presidente declarar desconhecimento. E o que se sabe sobre o desaparecimento do voo MH370 há mais de 10 anos, que terá buscas retomadas? Aqui nos informa que o avião com 239 pessoas a bordo perdeu contato por radar em 8 de março de 2014. Temos uma outra informação também, que New York Times processa o Pentágono por violação constitucional ao restringir a atuação de jornalistas. O Pentágono estabeleceu novas regras que entraram em vigor em outubro, exigindo que os repórteres assinem o formulário de 21 páginas que limita as atividades jornalísticas. E europeus acreditam que uma guerra com a Rússia é possível, aponta pesquisa. Também temos uns outros destaques sobre marcas de luxo. Dolce & Gabbana, Gucci e Prada entram na mira da justiça italiana por suspeita de exploração de trabalhadores chineses. E sobre uma mitologia grega na vida real, o labirinto do Minotauro agora é patrimônio mundial da Unesco. Também sobre tecnologia, força do Brasil nas redes, campanha contra a adultização, vídeos virais com IA, que bombou no mundo online em 2025. E antes de darmos continuidade aos destaques aqui do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixe torrado, né? E não para, O caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral.
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Agora, no site Notícias do Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um destaque para o CB.debate. Avanços e desafios do Nordeste em debate. E no caso está sendo transmitido aqui ao vivo. Nordeste é mais do que a imagem da seca, afirma Pedro Campos. Segundo o deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, o cenário de desenvolvimento é melhor do que o projetado no passado, embora o enfrentamento às desigualdades ainda seja o maior desafio para a região. Aqui também nos diz, temos aqui, na verdade, uma fala de Volney Queiroz, ele que é o ministro da Previdência. Ele afirmou neste evento o seguinte: INSS e Previdência foram vítimas de uma quadrilha. O ministro destaca que o INSS não fez nada para merecer as manchetes negativas. E Brasil para de crescer. PIB varia 0,1% no terceiro trimestre. Também temos aqui um assunto: freio a impeachment de ministros do Supremo abre crise com o Congresso. E Comitê de Segurança Pública do IRB anuncia auditoria para 2026. Temos também aqui uma homenagem. Erundina recebe título de doutor honoris causa da Federal da Paraíba. E demissão de Ramagem e Anderson Torres são publicadas no Diário Oficial. Os ex-delegados foram condenados pelo Supremo por participação na trama golpista que culminou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Aqui nos informa que essa demissão dos ex-delegados da Polícia Federal, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. As destituições assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, cumprem a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que prevê a perda de cargo público pelos réus. As portarias que determinam a demissão foram assinadas na quarta, ontem, dia 3 de dezembro, pelo chefe da pasta. A remuneração mensal dos dois como servidores públicos não pode ser acessada, já que as planilhas da Polícia Federal no portal da Transparência têm o nome mascarado dos servidores por questões aí de segurança. E Polícia Civil do Distrito Federal cumpre 25 mandados para impedir o avanço de facção no Distrito Federal. E na França, Macron pede ação da China sobre a guerra na Ucrânia. E um homem agride mulher na rua. Sistema de vídeo flagra e agentes são acionados. Aqui diz que, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, em nota, câmeras de segurança do sistema Smart Sampa capturaram a agressão e agentes foram acionados. Como a gente consegue observar nesta imagem, o agressor em cima de uma mulher, a vítima deitada no chão, durante caso que ocorreu no centro de São Paulo. E um outro assunto em destaque: Hollenberg afirma que tem 116 assinaturas para a CPI do Master. Temos aqui agora falando sobre ambiente.
que primeiro registro de sauá albino na Mata Atlântica representa para o meio ambiente. Aqui diz que os casos de albinismo em primatas neotropicais são extremamente raros e não havia registros anteriores para a família a qual o sauá pertence, composta por 63 espécies. Também sobre esportes, dos 4 títulos do Flamengo no ano, 3 foram decididos por reforços. E DNA revela que gatos foram domesticados muito depois do que se pensava. Também falando aí sobre ciência, que diz que a análise de DNA faz descobertas sobre a história da evolução humana. E o que revela um novo mapa das facções e milícias do Rio de Janeiro. Sobre política, temos aqui estes principais destaques. Se o campo vai bem, a cidade vai bem. Foi o que afirmou o secretário de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Moisés Savian. Ele afirmou que uma das prioridades da pasta é ampliar o acesso ao crédito na região nordeste do nosso país. Sobre a trama golpista, Bolsonaro só poderá deixar o regime fechado em abril de 2033. O documento da Vara de Execuções do Distrito Federal projeta mais de 8 anos de prisão em regime fechado para o ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses, por liderar a tentativa de golpe de Estado antes de uma eventual progressão de regime. E falando sobre esse escândalo do INSS, secretário da CONAFE falta a CPMI do INSS e a comissão vota novas convocações. O presidente da CPMI, que é o Carlos Viana, informou que apresentará um pedido de prorrogação dos trabalhos por mais de 60 dias. E sobre a reeleição no Tribunal de Contas da União, Vitaldo Rego e Jorge Oliveira são reeleitos. E no Congresso, votação da jornada de trabalho 6x1 é adiada. Alguns assuntos do caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense. Aumento de 5,1% no IPTU em 2026 é aprovado na Câmara Legislativa. E Brasília recebe 40% mais turistas estrangeiros neste ano. E uma mulher é presa por 2 tentativas de latrocínio contra um casal em Ceilândia. E traficantes que vendiam drogas em festas são condenados. Também temos mais um assunto para o IPVA 2026, dizendo que CLDF aprova a tabela com reajuste médio de 1,72%. E o GDF projeta arrecadar 2,14 bilhões com o imposto. E atrações da música cristã e nacional se encontram no Shekinah Festival. Aqui diz que esse evento faz a sua estreia em Brasília desta quinta, dia 4 e sábado, dia 6. Na programação estão Michel Teló, Fafá de Belém, Padre Antônio Maria e a Banda Rosa de Saron. Já sobre a primeira infância na área de saúde, diagnóstico precoce evita 80% dos casos de cegueira infantil. E para o Dezembro Vermelho, mais de 40% dos casos de HIV no Distrito Federal são de pessoas entre 20 e 29 anos. Em Ceilândia, vizinhos de usina de compostagem relatam rotina com mau cheiro. E na Estrutural, 2 jovens são assassinados a tiros no setor Santa Luzia. Temos aqui alguns assuntos no Brasil em destaque. Primeiro é de uma tragédia que aconteceu em Pernambuco. Um homem morre após acidente em academia em Olinda. E Mega Sena acumula o prêmio e, no caso, o prêmio principal vai para 8 milhões de reais. Também temos que no Rio de Janeiro, um homem é preso por suspeita de matar o próprio enteado de 2 anos de idade. Sobre a Igreja Católica, também temos aqui um destaque que o Papa Leão XIV nomeia bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Escolhido é Monsenhor Evandro Campos Maria, que é reitor do Seminário Coração Eucarístico de Jesus. E Força Tarefa derruba 535 gatonetes.
A operação no Brasil e Argentina derrubaram mais de 500 serviços de pirataria, incluindo canais amplamente consumidos, como BTV e My Family Cinema. Também temos na economia, o ministro Dias Toffoli decide que a investigação do Master cabe ao Supremo. E o governo do Mato Grosso critica a burocracia que trava licenciamento. Também temos aqui um destaque para o evento Lead Brasília, que é a 5ª Brasília Summit. Ex-ministro critica a burocracia e diz que o Brasil tem vocação para o agro. E Mauro Mendes afirma também o seguinte sobre o agro: o Estado brasileiro é ineficiente. Já sobre ciência e saúde, ter um cão melhora a saúde mental de adolescentes, revela a pesquisa. E pesquisa desvenda como o tempo passa em Marte. Também temos sobre astronomia que pesquisadores encontram cidade perdida com dados de eclipse. E molécula da felicidade pode ter sido encontrada em asteroide. Temos aqui nos assuntos internacionais: ladrão engole ovo Fabergé na Nova Zelândia e acaba preso. Aqui nos informa que essa peça ornamentada com incrustações de diamantes de uma joalheria de luxo é avaliada em $20 mil. Sobre guerra no Oriente Médio, temos aqui um destaque que Israel identifica cadáver de refém que permanecia em Gaza. Sobre a Revolução Síria, o ressurgimento de Daraya, uma cidade síria destruída pelas forças de Bashar al-Assad. Na inteligência artificial, a União Europeia abre investigação contra a Meta por práticas contra a concorrência. Falando agora sobre esportes, Inter prepara reunião para definir futuro de Abel Braga. E Mundial de Handball, Brasil bate a Coreia do Sul e mira as quartas de final. E no basquete, Brasília Basquete enfrenta a Fortaleza no Nilson Nelson na retomada do NBB. Agora, nos assuntos aqui do site de notícias do Estadão, temos um texto de Álvaro Gribel. Ele escreve o seguinte: o governo precisa gastar menos para que o país volte a crescer mais. O PIB do Brasil fica praticamente estagnado no 3º trimestre, como reflexo dos juros altos e do esgotamento das políticas de estímulo ao consumo. Temos aqui na seção de opinião uma decisão teratológica de Gilmar Mendes. O ministro se antecipa a uma nova correlação de forças no Senado para blindar a corte. Já o segundo texto fala sobre uma produtividade desafia a indústria. Estudo da FGV mostra a dificuldade da manufatura nacional em acompanhar a evolução da indústria 5.0. E por último, aqui ainda nessa seção de opinião do Estadão, a infância livre da AIDS. Eliminação da transmissão do HIV de mãe para bebê prova a força de uma política de Estado. E esses foram os principais destaques nos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a gente aqui na programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.